Depois Davi, junto com Joabe, seu general, fazem uma tremenda encenação para esconder o pecado de Davi. Mas ninguém pode se esconder de Deus, ninguém engana Deus. E Deus envia então o profeta Natã para repreender Davi e mostrar quão grave foi o seu erro, quão grave foi o seu pecado, a sua ofensa contra Deus, para que Davi pudesse então se arrepender. E Davi realmente se arrepende. Ele entra numa depressão terrível, num profundo sentimento de tristeza, de angústia, e reconhece o seu pecado, reconhece que até que é digno de morte. E ele começa a clamar. É interessante que Davi jejua, ora. Agora, nesse jejum, ele está pedindo pela criança, porque o profeta Natã disse que a criança iria morrer, filho de adultério dele com Batseba. E ele começa a clamar a Deus, a jejuar. Mas ele fica sabendo depois, a criança morreu. Então, não tem mais motivo dele jejuar para que essa criança viva. Deus fez a sua vontade. Um filho de adultério não seria uma bênção de Deus, mas uma maldição na família de Davi. Estaria Deus confirmando o adultério, ajudando o adultério. Então a criança morre. E Davi então deixa o jejum, porque Deus já havia feito a sua vontade, a sua justiça. E ele diz que Deus é justo fazendo isso. Reconhece a justiça de Deus. Mas Deus lhe concede o perdão, a sua misericórdia, e Davi tem uma oportunidade de ter um outro filho com Batseba, agora Batseba viúva. E esse filho seria uma bênção, porque esse filho construiria então um templo, a casa do Senhor, em Jerusalém, que é Salomão, esse filho, um homem que Deus deu a sabedoria maior do que a todos os homens na terra, e um homem que teve a maior riqueza entre os homens da terra, um homem que foi destacado, conhecido em todas as nações, e até hoje é admirado por todos, pela sua sabedoria, pela sua riqueza, pela sua capacidade de governar, pela sua política externa. Tudo isso, Salomão hoje ainda é admirado. Então Davi depois teve que engolir várias coisas devido ao seu pecado. Teve que tolerar. Então ele teve que aceitar a morte da criança, ele teve que aceitar o incesto de Aminon, seu filho, com a sua filha. Ele teve que aceitar as atrapalhadas que Absalão fazia, da provocação de Simei, ele aceitou a maldade de Aitofel, a morte de Absalão e a sedição de Seba. Tudo isso foram consequências diretas na vida de Davi pelo seu pecado, pelos seus pecados cometidos e principalmente pelo seu mau exemplo como rei e como pai. Então, durante 10 anos, Davi sofreu terrivelmente as consequências pelos seus pecados, até que recebeu novamente aquela comunhão com Deus que tinha antes, se destacou novamente como governante, como pai, e sua vida mudou novamente. E novamente ele pôde glorificar a Deus e ser exemplo para todos. Então nós podemos aprender com Davi algumas coisas para sair do fundo do poço dessa situação terrível de pecado. A primeira coisa é o quê? Desejar sair disso. Desejar ter um encontro com Deus. Desejar ter comunhão com Deus. Desejar se arrepender. Pedir perdão. Tem que ter um desejo, primeira coisa. Depois entre com um pedido diante de Deus. Suplique a Deus, clame a Deus pelo seu perdão. É preciso também se lembrar como foi que caiu, como foi, onde foi. E lembrando disso, confessando isso, será muito importante para que você receba o perdão, a restauração total. Lembra de onde caíste, arrepende-te. É isso que diz a palavra de Deus. E lembrar de confessar tudo. Não deixe nada oculto, escondido ali não. Confesse tudo ao Senhor. Eu costumo dizer, fofoque tudo para o Senhor a seu respeito. Diga tudo, tudo mesmo.
mais profundo dos segredos, diga para o Senhor. Ele já sabe, mas Ele quer que você diga para que você seja totalmente restaurado, totalmente perdoado. Renove com Deus a aliança. Entregue-se totalmente a Deus. Confie totalmente a Deus a sua própria vida, tudo que você tem, que você é. Confie inteiramente a Deus. Deposite aos pés do Senhor. E deixe o resto com Deus. Deixa Deus tomar conta de você. Deixa Deus dominar sobre você. Deixa Deus ter a autoridade sobre você. Entregue-se totalmente a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Não se preocupe. O que for preciso fazer, Deus vai fazer para restaurar você, para trazer você novamente à comunhão com Ele, para que o Espírito Santo dê a você novamente a certeza de salvação, a alegria da salvação, o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com Deus. Deus vai fazer, pode ter certeza. Vamos ao nosso questionário, onde nós passaremos pelos diversos pontos da revista da Escola Bíblica Dominical, escrita pelo pastor Eliezer de Lira e Silva. O nosso texto áureo aí para completar a primeira pergunta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verdade prática, segunda pergunta aí para completar. Um espírito quebrantado em oração é um poderoso instrumento para restaurar a comunhão com Deus. Dentro da nossa introdução, a pergunta número 3 é: o que é a oração? Então, a oração é o modo pelo qual o homem fala com Deus e coloca diante dele suas alegrias, tristezas, necessidades, anseios, enfim, tudo o que aflige sua alma. Quando se peca, é através da oração que se chega a Deus para confessar as culpas e pedir seu perdão. Número 4. A oração que Davi fez logo após ser confrontado pelo profeta Natan a respeito de seu adultério com Batseba, seguido de assassinato de Urias, é um exemplo de quê? Então, é um exemplo do que se deve fazer ao pecar, a fim de alcançar misericórdia diante de Deus. Parte 1. O pecado nos afasta de Deus. Então, 5. Por que o pecado afronta a Deus? Pecado é transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. O pecado afronta o caráter de Deus e sua santidade. A falta de conformidade com a lei moral de Deus é rebelião. Quem usa dessa prática se distancia da comunhão com Deus, que por hipótese alguma comunga com o pecado ou com alguém que permanece nesse estado. Número 6. Davi pecou gravemente e permaneceu em pecado até quando? Até que, advertido pelo profeta Natan, se arrependeu e suplicou ao Senhor o perdão. Número 7. De acordo com as consequências do pecado, complete. Os relatos do rei Davi evidenciam que o pecado entristece o Espírito Santo e causa separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 2. Foi esse afastamento de Deus que Davi viveu. A única maneira de o crente manter comunhão com Deus, por meio do seu Espírito Santo, é andar segundo a sua vontade. Romanos 8, 1, 2, 8, 9, 13, 14. Número 8. O que traz a consciência do pecado ao pecador? Então, a expressão que Davi usou para rogar a Deus a sua purificação revela o reconhecimento do seu estado de impureza moral, pois havia cometido delitos contra a santidade de Deus e a sua lei. Ao pedir a Deus que o limpasse com esopo, ele revela que se havia contaminado tal qual um leproso, ou alguém que havia tocado em um morto, símbolos da impureza máxima em sua época. Veja Levítico 14, número 19, 16, 19. O pecado destrói a paz com Deus e a falta dessa paz, como decorrência do pecado, é como sinal vermelho, a fim de que o crente pare imediatamente e volte para Deus em oração. É preciso que se arrependa, confesse seu pecado, abandone-o, e pela fé em Cristo e por ele receba o perdão de Deus. 1 João 1, 7 a 9. Parte 2, aí, confissão e perdão. Número 9. Por que reconhecer e confessar o pecado? Ao pecado, Davi não considerou as consequências de seus atos. Assim que caiu em si como pecador, reconheceu a gravidade de seus pecados cometidos e a necessidade de confessá-los para em seguida pedir perdão. Todo ser humano deve saber que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O rei sabia que seu pecado era, em primeiro lugar, contra o próprio Deus. No Salmo 32, Davi mostra o dever e a necessidade de reconhecer e de confessar o pecado a Deus. Salmos 32, 1 a 5 aí.
e expressa a certeza do perdão do Senhor. Número 10. Como podemos deduzir que Davi conhecia o caráter de Deus? Complete. Davi conhecia a Deus e sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entram no santuário. Salmos 24, 3 e 4. Seus salmos revelam que ele conhecia a Deus pessoalmente e tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Número 11. O que o afastamento de Deus causa no crente? Complete. Como todo crente que desobedece às ordenanças divinas, Davi estava sentindo a angústia resultante da falta da comunhão com Deus.